Poeta e assassino, seminarista e ladrão de bancos, pai de família e pirata. É difícil acreditar que eu estou falando da mesma pessoa, mas eu estou. Estou falando do jovem Stalin. E é sobre a juventude desse ditador que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro O Jovem Stalin, do historiador Simon Sebag Montefiore. Para quem não conhece o autor, ele é especializado em história da Rússia e ele tem vários livros falando sobre grandes personalidades da história russa, Catarina a Grande, o Príncipe Potemkin e o Stalin. E nesse livro, ele resolveu contar a história do Stalin antes dele se tornar Stalin. Então, o livro ele vai contar a história desde o nascimento do Stalin até a época da Revolução Russa. É um tijolão, são mais de 500 páginas, mas é um livro muito interessante e muito bem pesquisado. O que faz com que esse livro seja diferente é porque o autor ele teve acesso a arquivos não apenas de Moscou, mas também da Geórgia, que é o país natal do Stalin. Então ele teve acesso também a muitas coisas que jamais foram publicadas e ele teve a sorte também de encontrar pessoas que conviveram com o Stalin na juventude dele ou filhos e netos dessas pessoas que muitas vezes entregaram para eles memórias não publicadas dos avós, dos pais. Então ele teve acesso a um material assim, muito rico para poder contar a história da juventude do Stalin. E assim, é um livro surpreendente. Se fosse um livro de ficção, ao ler assim alguns capítulos, eu teria dito: não, gente, isso não é verossímil. Aí o autor está forçando a barra. Mas a história é realmente bem documentada, o que prova pra gente que muitas vezes a realidade ela é mais surreal do que a ficção. A história do Stalin, deixando de lado um pouco a questão moral, é uma história realmente muito interessante. Ele teve uma vida cheia de acontecimentos, cheia de eventos, então é um livro que realmente te prende. Ele vai começar, como eu disse, com o nascimento do Stalin, vai contar um pouco ali da família de onde ele veio, e nessa parte, assim, eu sei que vai soar estranho, mas eu fiquei até com pena do Stalin, porque naquele momento ali ele ainda não era Stalin e ele teve uma infância realmente difícil. Ah, a mãe dele, os pais dele perderam dois irmãos dele antes dele nascer. Então, ao mesmo tempo que ele foi uma criança muito desejada, que os pais fizeram inclusive promessa para ele sobreviver, o pai dele tinha suspeitas de que ele não fosse seu filho legítimo. E havia, assim, rumores de ele ser filho de um padre. E aqui é importante esclarecer que a gente está falando do cristianismo ortodoxo. E vocês me corrijam se eu estiver errada, mas assim, até onde eu sei, os padres ortodoxos, eles podem casar e ter filhos. Então, assim, não é a mesma coisa que um padre católico que tem que ser celibatário. Mas voltando à história, tinha também rumores de que ele era filho de um chefe de polícia e o pai dele começou a beber e batia muito nele e na mãe dele. O pai dele era sapateiro e ele, por conta da bebida, o negócio dele foi desandando, então a família também passava necessidade. O pai dele não queria que ele estudasse, queria que ele virasse sapateiro como ele, mas a mãe do Stalin, ela realmente amava muito o menino e ela tinha ambição para ele. Ela queria que ele estudasse para se tornar padre. E ela se moveu mundos e fundos para conseguir mandar o menino Stalin para um colégio de padres. O que, considerando a situação social dele, da família dele, não era uma empreitada assim tão fácil, mas ela conseguiu mover todos os contatos que ela tinha para colocar o jovem Stalin nesse colégio de padres. E
pelo que o autor relata, ele realmente era, durante esse período inicial, bastante religioso e levava tanto a religião quanto os estudos nesse colégio a sério. E era realmente um excelente aluno. E aqui é interessante também, porque o autor vai contar não apenas a história da família, mas ele vai dar informações para a gente sobre como era essa cultura da Geórgia, para a gente ter uma ideia também do ambiente cultural no qual o Stalin cresceu. E já havia ali, nessa região do Cáucaso, uma cultura de violência. Então, eu creio, o autor também, que isso também teve a sua influência no Stalin. De qualquer forma, e ao contrário do que algumas pessoas acreditam, que o Stalin ele só virou esse monstro depois que ele assumiu o poder, o livro vai mostrar que ele já tinha um caráter muito violento e um desprezo pela vida humana muito antes dele realmente chegar ao poder. O livro vai mostrar, assim, várias atrocidades que ele cometeu antes dele chegar a qualquer cargo decisório. Então, assim, não é uma coisa que as circunstâncias o obrigaram a fazer. Ele já tinha esse caráter, eu diria, psicopático, antes mesmo dele conseguir chegar, assim, a qualquer posição de autoridade. E o autor vai relatar esses vários crimes que ele cometeu, de, por exemplo, planejar assalto a banco para conseguir dinheiro para financiar o Partido Comunista, de organizar gangue, mandar matar gente, de roubar coisas, de agredir outras pessoas, de planejar roubos a barcos, pirataria mesmo, pirataria. Também falsidade ideológica, adultério, corrupção de menores, assim, praticamente tudo de ruim que você possa imaginar, Stalin fez. E o que impressiona é que, apesar disso, ele conseguiu se casar, teve um filho, e conforme o autor vai relatando, parece que ele realmente gostava muito dessa primeira esposa dele. O capítulo que narra a morte e o enterro dela realmente deixa a gente assim um pouco sem saber como reagir. Porque, para vocês terem ideia, Stalin se jogou na cova da esposa dele, de tão transtornado que ele estava, e os amigos dele tiveram que tirar a arma pessoal dele porque eles acharam que ele cometeria suicídio por conta desse luto que ele não conseguia processar. O que também não o impediu depois de abandonar o filho que ele teve com essa esposa. Mas o que impressiona é que tem momentos que parece que o Stalin realmente tem alguma coisa parecida com os sentimentos humanos. Inclusive, um detalhe interessante do livro é que vários capítulos vão começar com poemas escritos pelo Stalin. Para quem não sabe, Stalin também era poeta. E, inclusive, ele conseguiu que alguns poemas dele fossem publicados em jornais ali da Geórgia antes dele ter qualquer autoridade. Simplesmente publicaram os poemas ali porque o pessoal achou que era realmente bom. E ele continuou escrevendo poesia até o fim da vida. E assim, a poesia não é ruim, é de uma sensibilidade que muitas vezes é chocante quando a gente sabe quem é o poeta por trás daqueles versos ali. E é interessante também, ele conseguiu formar uma quantidade enorme de relacionamentos. Se você conhece um pouco da história do Stalin, você deve saber que ninguém assim que chegou muito perto dele terminou bem. Mas de qualquer forma, ele conseguiu assim vários relacionamentos com várias mulheres. Inclusive, como eu mencionei antes, uma nem era uma mulher, era uma garota de 13 anos que ele engravidou 2 vezes enquanto ele estava exilado na Sibéria. Então, assim, mais uma para conta do Stalin. E assim, ele não tinha pudor nenhum de ir abandonando os filhos pelo caminho. Apesar disso,
ele sempre conseguia alguma mulher que queria ter um relacionamento com ele. Muitas vezes eram as esposas e as namoradas dos amigos do Stalin, e ele não tinha pudor nenhum de, tirar. A gente não pode dizer tirar a namorada, a esposa de alguém, porque, por incrível que pareça, na maioria das vezes, essas mulheres elas entravam em relacionamentos com o Stalin voluntariamente. Mas assim, ele não tinha em relação a isso nenhum remorso, nenhum pudor. Assim, não foi apenas uma vez que ele se envolveu com a namorada ou a esposa de alguém, foram várias vezes, várias vezes. E foram várias vezes também que o Stalin foi preso e mandado para a Sibéria ou para alguma prisão ali do Império Russo. E muitas vezes ele fugia. Inclusive, o que eu achei engraçado, algumas vezes vestido de mulher. Quem diria, não? Mas saindo um pouco dessa parte pessoal, indo mais para a parte política, o livro também mostra como é que o Stalin conseguiu essa posição de proeminência no Partido Comunista. Como eu mencionei no começo do vídeo, ele assaltava bancos, assaltava barcos e mandava dinheiro para o Lenin para financiar o Partido Comunista. Além disso, o Stalin ele era o capanga do Lenin. Essa crueldade dele e o terror que ele impunha foi um fator decisivo para o sucesso do Partido Comunista. Então, o Lenin ele não podia abrir mão do Stalin. Inclusive, muitas pessoas acham que o Stalin deturpou o leninismo, que se Lenin tivesse sobrevivido, não ia ter havido terror, mas Lenin era tão psicopata quanto Stalin, só que ele não tinha a possibilidade de coordenar esse terror todo que o Stalin conseguia fazer. Então, o Stalin era como se fosse ali o jagunço do Lenin. Por conta disso, ele ficou indispensável e ele foi adquirindo status no Partido Comunista, o que o possibilitou depois de virar o manda-chuva da União Soviética. Então, o livro ele vai mostrar também essa ascensão do Stalin e a gente vai percebendo ali como é que ele se fez através da violência e através da criminalidade indispensável para o Partido Comunista. E a gente vai vendo também que o banditismo ele já tinha essa relação simbiótica com o comunismo já desde o início. Então não é uma coisa assim recente, é uma coisa que já vinha ali desde os primórdios. Também o uso do terror como estratégia política também já vinha ali desde o começo, não foi algo que se desenvolveu depois, por conta das circunstâncias. Era algo que já era utilizado e era algo que já era tido como uma coisa positiva. Lenin e Stalin eram a favor desse terror como uma forma de governo. Eu achei interessante a ideia do autor de fazer um livro apenas sobre a juventude do Stalin. E eu acho que isso possibilitou com que ele fizesse um livro assim muito bem pesquisado e muito detalhado. Como eu disse, são mais de 500 páginas, então é uma pesquisa realmente muito minuciosa. Eu sei que ele tem um outro livro chamado Stalin, a Corte do Czar Vermelho, onde ele vai falar da vida do Stalin depois que ele já conseguiu essa posição de autoridade. Eu comecei a ler, mas estou assim bem no comecinho mesmo, não posso dizer para vocês se é bom, mas sim, se seguir o ritmo do jovem Stalin, eu pretendo trazer aqui para vocês também, porque realmente é bem escrito. Esse livro, se eu não me engano, esse O Jovem Stalin, é de 2005 ou 2007, não estou lembrada, mas já tem um tempo. E assim, eu imaginei que daria um bom filme, porque é muita história e, como eu disse, a história é por vezes surreal. E eu fico impressionada de ninguém ainda ter tido a ideia de fazer um filme ou uma série
com as informações que esse livro traz. Pelo menos alguma série ou filme assim ocidental. Eu sei que na Rússia tem séries sobre o Stalin, inclusive uma sobre o filho dele, que eu infelizmente não consegui encontrar com legenda em língua nenhuma que não fosse russo. Mas assim, que eu saiba, nem na Rússia existe material sobre o Stalin, material assim de ficção, relatando a juventude dele. E seria interessante, não apenas como entretenimento, porque como eu disse, a história é realmente muito interessante, com muitas reviravoltas, muitas coisas, muitas vezes absurdas, mas também para a gente entender a política daquele tempo, como eu não diria que o Stalin era o homem certo para a missão, porque a missão em si já era errada, mas assim ajuda a gente a entender as circunstâncias que possibilitaram que um homem como Stalin assumisse o poder. Então seria interessante nesse sentido. Mas pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa. Se você conhece algum filme ou série que fale assim da juventude do Stalin, indica aqui abaixo que eu vou procurar. E se você conhece outros livros similares, deixa sua dica aqui abaixo também, que se eu conseguir encontrar, eu vou ler com todo prazer. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!